agora a gente está na terceira estação. Lembra que eu coloquei as estações? Então a gente vai trabalhar agora, vamos organizar em grupos, né? Nesse caso a gente vai reduzir agora o número de grupos. A gente pode pensar em 2 grupos, tá bom? Para que até que vocês fiquem mais à vontade para fazer essa discussão e a gente coloca depois para socializar com a turma. Cada grupo deverá analisar os estudos de caso apresentados para sistematizar informações sobre a educação escolar e essas informações aqui a gente vai partir do território do DSRB, RCRM, com os indicadores educacionais do município. Eu estou trazendo um estudo de caso daqui de Salvador. E aí vocês podem fazer análise do município de vocês também. Tudo bem? Eu coloquei no grupo, inclusive, esse estudo de caso. Tá bom? Então, assim, no grupo do DSRB, aí, já tem esse estudo de caso que eu coloquei para vocês. Vamos dividir em 2 grupos? Vou deixar vocês à vontade. Nós temos o quê? 3, 6, 9, 11, 12. Tá? Então, 2 grupos de 6. Tudo bem? Cada professor ou professora, em encontro formativo com os professores e professoras da Escola Girassol, a coordenadora estimula frequentemente os docentes a participar de momentos formativos. Quando acontece significativa troca de experiência. Neste ano, preocupados com o baixo índice do IDEB, um dos encontros teve como tema avaliações externas, tá bom? Para apoiar as discussões, os professores e professoras e coordenadora apresentou os dados abaixo. Então, esses dados aqui, eu coloquei de Salvador de 2019. Por que eu coloquei de 2019? Porque depois eu quero fazer uma relação com 2021, certo? Então, a gente tem aqui o aprendizado adequado, 2019, português 25%, matemática 8%, o aprendizado 4,61%, tá? Quanto maior a nota, maior aprendizado. Nós temos aqui o fluxo, tá? 0,8, quanto maior o fluxo, maior a aprovação. E aqui eu tenho o IDEB 3,7. Tá bom? No grupo do Zap tem esses dados e tem inclusive essa informação, tá? Para vocês aqui, ó. Não interessa para a gente os anos iniciais no momento, a gente vai focar nos anos finais, que foram a reprovação, o abandono e a aprovação. Tá bom? Porque logo em seguida tem esses questionamentos aqui. O que é que a gente vai fazer? Tá? A partir da leitura dos dados, a gente vai tentar responder, tá, a essas questões. O que estamos fazendo para melhorar os indicadores pedagógicos atuais? Quais as principais dificuldades vivenciadas nesse processo? E o que podemos fazer para superar as dificuldades? Ok? Então eu vou voltar os dados, até porque no ambiente... Então eu coloco você no grupo agora, peraí, viu? Então eu vou trazer para vocês, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, vou trazer para vocês, porque o foco nosso vai ser esse aqui, tá certo? Vocês vão olhar para isso aqui, né? Esse aprendizado, esse fluxo, esse DEB, e a gente vai tentar pensar numa solução para essas 3 perguntas. No nosso estudo de caso, a gente focou praticamente pensando aqui no nosso município, Salvador, tá? E a gente fez uma referência a 2019, porque depois a gente pode fazer uma análise para 2021, tá? Que foi um ano atípico, onde a gente pegou 2 anos de pandemia, mas é importante fazer essa leitura. Por isso que eu trouxe de 2019. E aí a gente tem aqui, né, o aprendizado de 4,61, nós temos o fluxo e nós temos o IDEB. Está claro para a nossa escola um entendimento sobre aprendizado, fluxo, o IDEB e essa meta que a gente tem aí tentado alcançar? Para a nossa escola, como está sendo essas discussões em relação à avaliação da prova do SAEB? A gente sabe que essa avaliação ela acontece a cada 2 anos e que em 2021 terminou um ciclo de um relatório de 30 anos.
né, de avaliação e que nos diz muita coisa, não é verdade? Então, assim, eu vou aproveitar para vocês e perguntar, né, para que a gente possa fazer a primeira complementação. Trouxe alguns dados a mais aqui, que seriam as taxas de rendimento por etapa escolar, anos iniciais, anos finais, e o nosso foco é os anos finais, tá? Reprovação 13,8%, né? Eu tenho um abandono aqui é de 2,4% e eu tenho uma aprovação de 83,7%. E aí vem essa pergunta, fique à vontade. Karina, o que estamos fazendo para melhorar os indicadores pedagógicos atuais? É pensar na escola, tá, Karina? Pensando na escola, só para contextualizar o grupo, a gente tem aqui 4 município que a avaliação SAEB cai de paraquedas, ela chega lá e feita e acabou. Município que começa a trabalhar uma semana antes, né? E município que trabalha hoje, amanhã, depois, ontem, todos os dias, no final de semana, enfim. Então, assim, e trazer uma resposta única para o grupo, nesse contexto tão diversificado, a gente primeiro entende que o que estamos fazendo é conhecendo os nossos indicadores, né? Não dá para falar de indicadores sem conhecer. Então, conhecendo eles, e a gente conheceu alguns agora, pesquisamos, que indicador é esse, que ideia é esse do meu município e para além do meu município da minha escola. Minha escola está puxando para cima, para baixo, né? Tá. Então, um dos pontos é conhecer o indicador, né? Um outro é participando das formações, inclusive está aqui, né? Significa que nós queremos melhorar a questão da avaliação IDEB, do SAEB. E algo que nos tocou muito é sobre essa troca de experiências entre escolas do mesmo município. O que é que você fez para que o seu IDEB fosse bom? Né? O que é que você deixou de fazer? Então, esses 3 pontos: conhecer indicador, participar de formações e troca de experiências entre escolas do mesmo município. E aqui de municípios diferentes, no caso. Nesse conhecimento, é importante aqui, de fato, a gente focar, porque ficou muito restrito, muito tempo, a essas 2 áreas de conhecimento, tanto da área de matemática, quanto da área de língua portuguesa. Recentemente, de 2014 para cá, a gente teve a participação da área de ciências, né? E agora, a intenção é envolver todas as áreas de conhecimento. E quando a gente fala de fluxo, quem é esse fluxo, né? Que para muitos ainda não estão tão claro assim, né? A gente está falando aqui desse fluxo das outras áreas de conhecimento, das outras disciplinas, né? Que são alinhadas a cada 2 anos. Então não é só o resultado de língua portuguesa e matemática, mas aqui a gente traz o fluxo da escola. Então observa aqui que apenas 80% dos alunos aqui são aprovados. De cada 100, apenas 2 avançam. Apenas 80 avançam. 20%, 20 alunos, não. Então, olhando por esse lado, a gente tem que ter uma atenção, porque na maioria das formações acontece sempre nas áreas de língua portuguesa e matemática. E aí há uma necessidade maior, um esclarecimento maior de trazer as outras áreas de conhecimento para compreender a importância, né? Principalmente para dar esse apoio tanto na área de linguagem quanto matemática, né? Na questão do letramento matemático, da alfabetização matemática, dessa contribuição que a gente espera de todos os componentes. Então, nesse momento aqui, nessa leitura que traz aqui o aprendizagem adequado, que a gente tem 8% em matemática e 25% em língua portuguesa, lá a gente tem uma escala de proficiência e que nessa escala de proficiência, ela detalha em cada nível que esse grupo de alunos, né, esse grupo de alunos estão. Então a gente tem lá o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Para isso, é como vocês colocaram, a gente precisa aprofundar um pouco mais nessa leitura, nesses dados do SAEB. Então, como é que é feito, por exemplo, um item? Como é que um item é ancorado numa escala de proficiência? Né? Tudo isso a gente precisa estudar um pouco mais, discutir um pouco mais,
com nossos colegas. Porque não é só chegar no ano, como vocês colocaram, e a gente fica assim, o que fazer? Esse ano é um ano de prova SAEB. Olha, a gente precisa agora fazer mais simulado. Para atender o quê? Para atender os descritores. A gente tem que olhar para o nosso currículo. Né? O nosso currículo é muito rico, tem muita informação ali interessante. Se a gente conseguir dar conta do que está posto no nosso currículo, com certeza a gente vai sair bem em qualquer avaliação, porque lá está posta todas as habilidades, né? O que a gente precisa, muitas vezes, é alinhar o nosso fazer pedagógico, alinhar nossos instrumentos de avaliação, que é justamente a avaliação da aprendizagem, alinhar um pouco com a avaliação externa. Então, se aproximar um pouco mais dessa questão de um item, porque todo item é uma questão, mas nem toda questão é um item. Então, quando a gente olha para aqueles itens daquela prova do SAEB, a gente diz assim, poxa, mas esse item aqui, essa questão, ela não é contextualizada, ela é tão sequinha assim, tão direta, por que que ela é assim? Então, é essa leitura que a gente está fazendo, esse entendimento que a gente está fazendo, né? E aqui o aprendizado são os alunos mesmo que respondem essa prova durante um final de cada ciclo. No caso aqui, foi alunos do 9º ano, tá certo? Então, a gente tem que repensar essa estrutura, uma vez que a gente já tem um plano, um documento curricular referencial do Estado, e o município agora tem que pensar também na própria estrutura de um plano de curso referencial. Tá? Vamos para a próxima pergunta? Quais as principais dificuldades vivenciadas nesse processo? Né? Esse é um ponto que a gente olha para a escola e a gente percebe, poxa, a gente tem tanta dificuldade para realizar alguma coisa. Então a gente poderia citar aqui, não precisa citar todas, mas cite pelo menos algumas dessas dificuldades vivenciadas nesse processo. Quem vem? Karina? Vai, fica à vontade aí. Vai. Uma das dificuldades que nós encontramos, o senhor fala para a gente, que é desengajamento dos nossos colegas de trabalho, né? Porque a avaliação é exclusiva de matemática e língua portuguesa, parece que fica subentendido que a responsabilidade é exclusiva nossa. E não é, né? Até porque o professor já falou melhor do que eu, então nem vou. Então, às vezes o engajamento dos nossos colegas mesmo, temos uma escola de universo de 10 turmas e 5 professores. 3 estão engajados, 2 não. Os que estão ainda são sabotados. Você está fazendo, ninguém quer nada, aluno não quer nada, né? Então, assim, desse engajamento dos nossos colegas. Outra é a falta de suporte da própria gestão ou talvez do próprio município, né? Porque o que é item? Às vezes a gente tem professor que trata que é só o que era questão virou item. Não é isso, né? Então, o que é TRI? Às vezes nós não somos formados, talvez pelo próprio município, que graças a Deus não está de formação, para essa avaliação, que não é simplesmente uma avaliação externa, a gente está falando de aprendizagem, né? O que é que os nossos alunos estão aprendendo? O que é que eu, Karina, estou ensinando? E aí a gente chegou nesse nível de discussão, tá, mas eu, como professor, o que é que eu posso fazer, né? Porque entender que a gestão que é município é ok, mas essa avaliação ela fica bem explícita, inclusive nas redes sociais, né? Na televisão e tal. Então a gente chamou para nós, que ainda que essa dificuldade esteja no município, ainda que essa dificuldade esteja na gestão da minha unidade escolar, de eu, enquanto professor, assumir esse papel de que a avaliação também está falando de mim e que eu também preciso me engajar para essa avaliação. Então, em suma, diante das algumas inscrições, seria... Ok. E aqui? Porta-voz. Mas a complementação. Acho que a principal dificuldade é a gente conseguir incorporar mesmo essas avaliações externas, como eu falei na primeira questão, de não ficar somente durante o processo da avaliação externa, mas que faça parte no dia a dia da sala de aula de todos os professores, não somente de língua portuguesa e matemática, porque não precisa mais falar, mas eu digo assim, é que incorporar, a escola incorporar o tipo de avaliação, e aí já envolve também a nossa
nosso dia a dia também como aula, porque não adianta também a gente conseguir fazer esse tipo de avaliação se a gente não trabalha dessa forma durante nossas aulas. Então, eu acho que a maior dificuldade é conseguir incorporar tudo isso, todo esse modelo de avaliação. Fazer uma autoavaliação na escola, os professores todos incorporarem isso durante o dia a dia da sala de aula. Só complementar aqui, o que Karina colocou e Lorena, né? São importantes em relação ao engajamento também, ao engajamento dos professores, porque não são somente números, na realidade são estatísticas que a escola vai utilizar para que haja melhoria do ensino-aprendizado para os nossos alunos. Então, se a escola entender que esse número aí é apenas um dado estatístico que ele vai ser esquecido, não adianta a gente continuar a fazer essa prova, porque o intuito realmente é pegar esses dados, a interpretação desses dados, e esses dados vai trazer o que de retorno para a escola, em termos também de conduta financeira, para poder elaborar projetos na escola, o que nossos alunos estão vivenciando na prática em relação a essas provas que estão sendo realizadas. Então, isso tem um objetivo. E se esse objetivo ficar para trás, essa prova se perde. Então, não adianta a gente, não adianta aplicar uma prova se os professores não sabem realmente a interpretação dessa prova, o que ela está medindo, o que ela vai trazer de resultado para a escola. Isso que realmente deve ser discutido, né? Quais são o pós dessa prova? Não pensar somente naquele exato momento como o Lorena colocou. Não adianta fazer hoje, mas se o pós não é trabalhado. Então, ela existe justamente para que seja trabalhado pós-prova, pós-resultado. E, infelizmente, isso não acontece. E a gente não pode focar no ano, até porque o fluxo é de um ano, a aprendizagem é de outro. Então, um ano está encaixado a outro. E se a gente não tomar essa tarefa para nós, então não deve estar aí para a escola de recursos, né? Então, trabalhar, e acho que pegar o fim, professor, do que é a avaliação SAEB, de como a gente trabalha, do que é proficiência, acho que a gente consegue trabalhar muito bem e avançar, acho que facilmente. Então, que bom poder ouvir isso de vocês, com uma certa tranquilidade, tá? Com essa preocupação que a gente tem que ter mesmo. Porque vocês conhecem o VAR, não é só na Copa do Mundo, né? Está chegando na escola. O que é que Botelho está querendo dizer? Botelho está querendo dizer que a gente já vem acompanhando. A minha primeira entrevista na TV foi em 92, já falando do SAEB. Onde é que está 92? 30 anos atrás. Estava iniciando esse processo. E o que é que acontece na maioria das vezes? Demora muito para chegar na escola, para a gente ter esse entendimento. Em 95, até porque até então ela era por amostra, em 95 ela passou a ser uma avaliação da ANRESC, a Prova Brasil. Lembra que a gente tinha um resultado, que o resultado era assim, olha, no Brasil o ranking, o estado tal, né? Só era o estado, e aí a gente fazia aquela comparação. Poxa, a Bahia está em tal lugar, tá? Né? Logo em 2007, a gente teve uma pequena surpresa. A gente falava do ranking do Brasil, da Bahia, mas falamos também de Camaçari, né? Falamos também um pouquinho de Veracruz, né? Falamos também de Mirangaba, tá? E aí começou a chegar perto de nós. E aí entrou 2019 apareceu agora Brasil, estado, município e o nome da sua escola, né? Aí quando começou a aparecer o nome da sua escola, começou a chegar mais próximo do professor. E sempre as duas áreas de conhecimento. Logo adiante veio 2014, onde a gente aproveita e entra a área de ciências. E aí vocês trouxeram um ponto importante, tá? Que a gente está falando de aprendizado durante um ciclo, né? Final de ciclo, nono ano, ele carrega todo aprendizado dentro daquela escala de proficiência. Aquela escala de proficiência, gente, tem uma relação forte na taxonomia da aprendizagem. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, eu vou ampliar com vocês sobre isso. Mas o fluxo aqui é uma participação de todos os componentes, de todas as áreas, e que a gente precisa trazer para o AC para essa discussão. Não é mais a cada 2 anos, isso interfere diretamente em cada ano no aprendizado dos nossos estudantes. Até porque a função da nossa escola gira em torno do aluno educado. A gente não está lá para reprovar ninguém,
né? E a gente está chegando no final do ano, a gente está discutindo agora a questão de um conselho de classe e a gente pergunta, como é que está o nosso conselho de classe? Será que está claro? Será que a gente está pensando no nosso instrumento de avaliação? Como é que a gente analisa isso? Como é que a gente pensa, né, que os instrumentos de avaliação que a gente utilizou, de fato, a gente consegue ter uma certa tranquilidade na questão da aprovação ou retenção desse estudante? E a avaliação do SAEB, ele traz pontos interessantes para a gente pensar sobre isso. Tem município que, quando você tem o resultado do aprendizado, uma nota maior, é um ano do fluxo que se reprova mais. Então, esse olhar de reprovar, a gente repensa um pouco para pensar nos instrumentos. Até porque na fala de vocês colocaram um ponto interessante. Nós estamos falando de avaliação externa. A avaliação externa, ela utiliza um sistema que é o TRI, Teoria de Resposta ao Item. A nossa escola utiliza o quê? TCT, Teoria Clássica do Teste. Acerto e erro. E quando a gente para um pouco para pensar no TRI, a gente reflete um pouco o ensino médio. O Enem, por exemplo, de 98, quando começou, era simplesmente para avaliar o ensino médio. Se a gente parar para pensar um pouquinho e a gente observa o aluno dizer assim, poxa, eu acertei 110 questões e não fui aprovado em um curso. Mas, Milena, que está ali só me olhando, acertou 90 e conseguiu. Por que Milena foi aprovada e Botelho não? O que é que acontece? Então, a correção, né, que é feita para o TRI, quando vai analisar, e aí entra a importância da avaliação do SAEB, né, pensar nessa plataforma, pensar nessa estrutura do TRI, do Teoria de Resposta ao Item, porque tem uma sequência, tá? E aí, nosso aluno, ele tem uma dificuldade para isso. Em 2018, eu fiz um aulão junto com Jorge Portugal, Buiú, na SEC, e eu estava falando antes de começar a parte de matemática, querendo explicar meus alunos, né, eram 200 e poucos ali no auditório da SEC, como seria a avaliação. Muitas vezes você vai para a prova do Enem e não sabe como está sendo avaliado. E aí tem blocos onde ele precisa saber, né? Olha, eu tenho questões fáceis, médias e difíceis. Então tem que ter uma coerência. Então, se eu acertei mais questões e não tive uma coerência na hora de responder a minha avaliação, porque vocês sabem que a gente tem blocos de 45 questões, não é isso? Então, eu tenho questões fáceis, médias e difíceis e tem que ter uma lógica no momento que eu estou respondendo. Milena, ela tentou responder da seguinte mais coerente possível. Ela acertou as questões fáceis, errou algumas médias e acertou algumas difíceis. Né? Botelho não. Botelho já deve ter errado algumas questões fáceis, acertou algumas médias e acertou mais algumas do que difícil. Quando você pensa e traz isso para a teoria de resposta do item, a pontuação das questões difíceis são diferentes. Eu não vou receber o mesmo pontual. Quem me lembra? Só que a escola está distante disso. E aí a gente já precisa aproximar um pouco, né, dessa realidade da nossa avaliação. Tá? Apesar de que a gente faz um recorte, a gente está falando de avaliação da aprendizagem. Mas a avaliação da aprendizagem tem que estar atrelada também. Lembra as questões que eu coloquei para vocês? Como é que eu sei que uma questão é boa? Como é que eu sei que uma questão é fácil, é difícil? Tá? Como é que eu elaboro essa questão aqui? Porque quando eu olho para um item, eu não vejo a mesma coisa, talvez, de uma questão de um livro didático ou daquela que eu estou acostumado de colocar na prova. Porque quando a gente olha para o item, ele é unidimensional. Ele cobra apenas uma única habilidade. E o que é isso, Botelho? Algo muito simples. Eu olho para esse slide aqui, vejo uma forma retangular e digo para vocês, olha, aqui, vamos supor que tem 2 metros, aqui tem 3 metros, a altura 2 metros e o comprimento 3 metros. Pronto. E eu gostaria que vocês calculassem o perímetro. Aí todo mundo vai dizer, legal, perímetro massa, é a soma dos lados.
Se a altura é 2, aqui também tem 2, eu vou somar 4. O comprimento tem 3, lá em cima tem 3, então eu tenho 3, 6 com 4, 10. Mas eu coloco o gabarito lá. Tem outra alternativa A, B, C e D, né? E os distratores? E as questões erradas? A gente coloca como? Aí tem muita gente que chega e coloca 3 vezes 2, 6. A gente pode colocar 6 lá? Né? A gente pode colocar como 6, uma das alternativas erradas? Eu estou querendo perímetro. Mas quando eu faço isso, o que é que acontece? Será que eu estou induzindo o meu aluno a calcular a área do retângulo? Então, para o item, tem algumas coisas que pegadinha não pode. A gente está com o foco nas habilidades incompletas que o aluno ainda não desenvolveu. Então, é isso olhar, aproximar a tua questão a uma questão do SAEB, a um item do SAEB, é justamente você pensar, olha, qual é a habilidade que eu estou cobrando? E qual é o retrato disso? Mais simples possível. Vocês utilizam a pedagogia do cangote? De Paulo Freire? Nunca utilizou a pedagogia do cangote? Lembra que o Botelho falou que vai fazer várias perguntas? E vocês não vão responder? Tudo bem, eu vou chegar aqui perto. Ela me chamou, eu venho aqui e digo, olha, a questão é assim, tá fazer isso e isso. Quantas vezes vocês aproximaram os seus estudantes para poder dar uma resposta? Que ele diz assim, ó, professor, né? E ele tem vergonha. Ele tem vergonha, tem gente que tem vergonha e você aproxima. O que é que ele está querendo chamar a atenção? Ele está querendo chamar a atenção, que você possa explicar. Professor, aí você diz assim, ó, leia, é para fazer o quê? É justamente isso, gente. Quando você faz uma questão que o aluno diz assim, professor, é para fazer o quê? Opa, isso é habilidade. A habilidade, ela é simples. Ela é formada do eixo do conhecimento, mais o eixo cognitivo e mais o contexto. Muitas vezes o contexto em matemática, né, é a própria matemática, a própria ferramenta. Então, se eu pego o eixo do conhecimento e mais o eixo cognitivo e somo, surge a habilidade. Botelho, tudo bem, o eixo do conhecimento eu sei que é o conteúdo de matemática. Mas o eixo cognitivo são os verbos da taxonomia da aprendizagem. Ah, professor, é para fazer o quê? É para selecionar, meu filho. É para resolver, é para calcular, é para identificar. Está vendo como é simples? Então, quando eu penso em uma questão, a primeira coisa no comando tem que estar claro o que é que você deseja com essa questão. É por isso que muitas vezes o aluno lê e não consegue, porque a gente cobra mais de uma habilidade. Eu posso pegar esse desenho como eu coloquei, vou criar uma praça, quero também um perímetro, coloco lá, tá, em metro, e a resposta, sabe o que é que eu faço? Eu deixo em quilômetro. Por favor, professor, não é isso? O seu objetivo é perímetro. Então, por quê? Porque ali ele vai ter que ter mais de uma habilidade. Além dele saber o que é perímetro, de somar. Se a resposta estiver em quilômetro, ainda tem transformar. Isso já é demais. Muito bem, a gente já está encerrando aqui agora. Então, é isso que eu coloco para vocês e a gente retoma, porque a gente vai ter outro momento de avaliação, tá? E aí a gente fecha esse ciclo. Tá certo assim? Combinado?